Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês em mais um ciclo da nossa programação de 100 eventos consecutivos. Hoje é o nosso evento de número 2 e nós vamos falar sobre LGPD e inteligência artificial. Eu sou a Jennifer Matos. Eu sou advogada especialista em direito digital e negócios da nova economia e eu estou ao lado dos meus colegas Eduardo e Nayara e eu vou pedir para eles se apresentarem brevemente. Pode começar, Nayara, por gentileza. Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estarmos aqui hoje, falando sobre um tema tão relevante, tão atual. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Nayara Figueiredo, eu sou formada em Direito já há 14 anos, mas toda a minha experiência com proteção de dados vem do serviço público já desde 2022. Participei do grupo técnico de adequação da Controladoria Geral do Estado do Piauí, estou falando diretamente de Teresina, no Piauí. Também participei da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Fui DPO da Secretaria de Inteligência Artificial do Piauí. Foi uma secretaria criada há menos de um ano, desde o ano passado, que tem esse viés aí de trazer a inteligência artificial para dentro do estado do Piauí, e hoje faço parte da Secretaria Executiva de Proteção de Dados do Ministério Público do estado do Piauí. Sou mestra em ciência política, na minha pesquisa, na minha dissertação, fui pesquisar exatamente essa relação da Lei de Acesso à Informação e a LGPD, porque o tema da transparência é muito caro às duas legislações. E sou certificada também em proteção de dados aí pelo Data Privacy Brasil. E aí, passou a palavra para o Edu. Legal. Bom, meu nome é Eduardo, né? Eu sou formado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Business Intelligence. Eu sou especialista em BI, né? Trabalho há 12 anos com essa tecnologia. Hoje eu atuo no ramo da saúde, né? Saúde pública, na regulação da saúde pública, né? Nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Amazonas, né? Então, sou responsável aí para fazer a gestão de dados, né, criação de painéis, indicadores para acompanhamento de saúde desses estados. E estou diretamente ligado a dados, né, proteção de dados. Então, na minha atividade, a proteção de dados é extremamente necessária, né, para que não haja essa perda de dados aí para a internet, né, para esse mundo obscuro da internet. Perfeito. Então vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. E eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Vocês já pararam para pensar por que que nas últimas décadas começou-se a se falar tanto em proteção de dados pessoais? Já se perguntaram sobre isso? Bom, o ponto de virada para isso começou lá nos anos de 1990 e não foi à toa, né? Com o avanço da tecnologia, o crescimento da internet, o mundo passou a se comunicar de uma forma muito mais intensa. E junto com a própria globalização, veio também um novo modelo de negócios, que é a economia digital. Através da economia digital, passou-se a depender de uma forma muito forte da coleta, armazenamento e do fluxo de dados pessoais, principalmente no nível internacional. Ou seja, os dados pessoais, eles passaram a se tornar um ativo valioso nessa economia, essencial para empresas, governos e plataformas ao redor do mundo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, da seguinte frase, que os dados, eles são o novo petróleo. E sem dúvidas, essa frase ela está muito correta. Foi nesse contexto que na União Europeia, ela saiu na frente liderando esse debate acerca da proteção de dados pessoais. Esse movimento na União Europeia culminou na criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o famoso GDPR, que foi aprovado em 2016 e passou a ser aplicado a partir de 2018. A GDPR, ela tem como objetivo garantir o tratamento de dados pessoais de uma forma responsável e transparente, sem impedir
a livre circulação desses dados. O impacto da GDPR não ficou adstrito somente à Europa, mas, na verdade, ele gerou um verdadeiro efeito dominó, porque os países e as empresas que quisessem fazer negócios com a União Europeia, eles precisaram se adaptar e possuir legislações equivalentes à GDPR, sob pena, inclusive, de sofrer sanções, né, de sofrer barreiras comerciais e não serem possibilitados de comercializar com esses países. Nesse contexto, obviamente, que o Brasil não poderia ficar de fora, e a gente tinha no país, inclusive, algumas legislações que tangenciavam o tema dos dados pessoais, como, por exemplo, no Marco Civil da Internet, na Lei do Cadastro Positivo, só que nessas legislações, a proteção de dados pessoais ela era vista de uma forma bastante fragmentada, sem critérios objetivos e sem uma padronização efetiva. Então, surgiu, em 2018, foi promulgada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor ali desde 2020. A LGPD, ela trouxe um ponto muito essencial, que é a clareza. Ela não proíbe a utilização de dados pessoais. O que a LGPD faz é estabelecer regras claras para o uso desses dados pessoais, para que esse uso aconteça de uma forma segura e ética, tanto para quem coleta, quanto para quem fornece esses dados pessoais. Agora, toda a operação envolvendo dados pessoais, seja da coleta ao próprio descarte, ela precisa ter uma finalidade, precisa ter um motivo. E o titular de dados pessoais, ele passou a ter seus direitos de saber por que os seus dados estão sendo coletados, para que esses dados vão ser utilizados e por quanto tempo esses dados vão ficar armazenados. Nesse contexto, a gente passou por um novo desafio, né, que é, de fato, a inteligência artificial, porque grande parte dos sistemas de inteligência artificial depende diretamente de grandes volumes de dados pessoais para funcionar. Por quê? Eles aprendem a partir dos nossos comportamentos, dos nossos gostos, dos nossos padrões de navegação, e tanto para recomendar produtos, para fazer diagnósticos médicos, para reconhecimento facial, para ter atendimentos automatizados, enfim, tudo isso exige tratamento de dados pessoais. É por isso que, nesse contexto, a LGPD ela deve dialogar diretamente com a inteligência artificial, afinal, a gente está passando por um impacto muito grande, a gente precisa entender qual é a relação, como é que isso vai ficar para trazer transparência e responsabilidade nesse contexto. A gente já está falando de projetos de lei que, inclusive, pretendem alterar a própria LGPD para tratar especificamente do uso de dados por sistemas de inteligência artificial. Então, fica muito claro que não há como a gente falar de um futuro digital sem falar de proteção de dados. É nesse contexto que eu passo a palavra para a Nayara, que vai aprofundar melhor esse assunto para que a gente dê continuidade a essa conversa. A gente fala de LGPD e para quem já está mais no contexto de adequação, para quem já trabalha com isso, acho que já está até um pouco cansado dessas 4 letras, né? Mas quando a gente para pensar, a gente sabe muito pouco sobre LGPD, a gente sabe muito pouco sobre proteção de dados em si, né? O que está por trás. Assim, e o que é muito louco a gente pensar é que o salto que a gente deu de 2020 para cá, da pandemia para cá, nesses últimos 5 anos, a gente veio atropelando todo um processo, na verdade, de até, eu não vou dizer evangelização, mas eu acho que de aprendizado mesmo das pessoas, né, dos titulares de dados. A gente atropelou esse processo com a inteligência artificial. A gente hoje, se a gente for numa roda de conversa de empresários, até no setor público, as pessoas elas estão muito mais hoje voltadas a falar sobre inteligência artificial que a própria LGPD, e a gente foi deixando isso para trás. A gente nem aprendeu sobre LGPD e a gente já está falando de inteligência artificial, né? E aí, como a Jennifer falou, a inteligência artificial
elas são, né, treinadas, elas têm vários tipos de treinamento e existe um primeiro treinamento apenas com palavras para ela reconhecer e fazer aquela predição de palavras, né, e poder compreender contextos, mas ela chega numa fase, dependendo do tipo de IA, em que ela vai precisar de fato ser treinada com dados reais, né? Existem muitos modelos que utilizam bases de dados fictícias. E é muito curioso que num curso que eu fui fazer de engenharia de prompt, muitos professores estavam usando uma base de dados fictícia. E aí tinha nome, telefone, endereço e tal. E assim, rapaz, será se isso é de fato fictício? E aí eu peguei um telefone aleatório, salvei na minha agenda, fui no WhatsApp, foi, existia aquele telefone. Era de alguém, né? Não sei se era daquela pessoa que estava naquela lista, mas era de alguém, que aquele telefone existia. Então, assim, existe, mesmo que a gente use até a IA para criar banco de dados fictícios para treinar outras IAs, existe um risco muito grande nisso. E aí a gente atropelou todo esse processo de reconhecimento dos direitos dos titulares, como está lá no artigo 18 da LGPD. O que a LGPD veio falar para a gente, que até hoje muita gente ainda não sabe, e tudo hoje a LGPD sendo usada como escudo para ser negado acesso a dados, por exemplo, a transparência, né? E quando a gente vem acompanhando o processo de adequação, a gente se depara muito com isso. Então, assim, é um discurso ainda muito incipiente quando a gente vem fazendo essa relação da LGPD e da inteligência artificial. Mas é certo que a gente vai precisar, de fato, ter uma regulação não só de IA, como a gente tem o projeto 2338 aí rodando, mas a gente vai precisar fazer essa comunicação com a proteção de dados, já que hoje a proteção de dados é um direito fundamental garantido na nossa Constituição, lá no artigo 5º, né? Virou direito fundamental aqui. Então, quando a gente vai, por exemplo, dar uma olhada no que a LGPD foi pensada e foi gestada, né, para disciplinar, não fala sobre inteligência artificial. E olha que ela é nova, ela não veio de um contexto de 10, 20 anos atrás. É uma lei que partiu de um contexto extremamente já globalizado, tecnológico, o mundo vivenciando um boom aqui de tecnologia. Mas a gente não tem nada falando sobre inteligência artificial, né? Mas só sobre o uso de dados em si. Então, eu acho que a LGPD ela ainda é muito carente, na verdade, de orientação mesmo, principalmente para quem vai tratar os agentes de tratamento, né? Ela deixa o titular de dados empoderado, ela traz princípios claros, ela traz direitos claros no seu artigo 18, mas eu acho que ela deixou a desejar quando ela se comunica com os agentes de tratamento. Tanto é que, na prática, a gente visualiza isso na dificuldade de aplicar a LGPD, né? Eu venho de um contexto de serviço público, né? Então a minha experiência com a LGPD na prática é em órgão público e, primeiro, a gente não tem servidores treinados, a gente não tem resposta para todas as perguntas, as pessoas ainda hoje têm dificuldade de fazer um balanceamento da Lei de Acesso à Informação com a LGPD, quando a gente vai olhar para o contexto público, a transparência ativa e passiva, que é uma obrigação do Estado, a gente ainda tem muita dificuldade de alinhar isso com a LGPD hoje. Então, a transparência sendo negada por conta da LGPD, e a LGPD não veio dizer isso, ela não veio impor sigilo no uso de dados, ela veio trazer, como a Jennifer falou, um processo mais transparente. E eu acho que o ponto-chave da nossa conversa é sobre isso.
transparência, que é uma palavra que se repete na LGPD, não só para serviço público, mas em contexto em geral, todos os agentes de tratamento envolvidos, é você dar transparência. E aí a gente entra no cerne da questão. Quando a gente olha para uso de dados por uma inteligência artificial, a gente precisa ter isso muito bem azeitado com processos transparentes de uso. E aí, há um exemplo disso muito recente, que foi ano passado, o caso da Meta, né, do Facebook, do Instagram, e da empresa Meta, sendo aqui acautelada pela ANPD, né, a ANPD proferindo a sua primeira decisão, medida cautelar, sua primeira decisão cautelar, por conta do uso de dados, né, dos usuários dos produtos da Meta para treinar a IA da Meta, né? E isso estava sendo feito sem processo transparente nenhum, foi descoberto, a Meta sofreu ali uma medida cautelar para suspender esse treinamento, e aí a ANPD chamou, vamos conversar, olha, você precisa fazer o seguinte, o titular ele tem direito a dar um opt-out, você não pode, ele tem o direito de exercer o seu direito de oposição, né? Então, quando você diz que vai oferecer um produto e que por trás daquele uso de dados você quer treinar a sua IA, você não pode simplesmente dizer para o cliente que se ele não der acesso aos dados para o treinamento da sua IA, ele não vai poder usar, porque isso não é exercer o direito de oposição. Você está simplesmente negando um serviço a troco de usar os dados por trás. Então, vamos aqui ajustar esse processo transparente. A primeira coisa que foi feita foi um comunicado. Eu recebi o e-mail na época da Meta, por ter conta no Instagram e tal. Recebi eles explicando o processo, como é que seria feito o uso de dados e me dando a opção lá de opt-out. Se eu não quisesse que o Instagram treinasse a sua IA com os meus dados, eu clicasse lá naquele botão. E aí a gente entra num outro ponto, além da transparência, consentimento. E aí quando a gente fala de consentimento, que é uma das bases de dados ou uma das bases legais mais usada para fins de tratamento de dados, lá na LGPD, artigo 7º, artigo 11, né, para fins tanto de dados gerais como dados aqui sensíveis, o consentimento, neste caso da IA, né, ele vem sendo entendido, apesar disso não estar na LGPD ainda, ele vem sendo entendido como o fundamento mesmo legal para treinar uma IA com dados pessoais ou dados sensíveis. E isso a gente vê vasculhando, por exemplo, os projetos de alteração da LGPD que rolam aí no Congresso, existe um especificamente falando sobre isso, alterando o artigo 7º para trazer mais claramente, né, e de forma mais expressa, o consentimento como base legal para tratamento de dados por uma inteligência artificial. Só que esse consentimento, ele tem que ser livre, ele tem que ser inequívoco, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente se depara com outro caso bem recente, que foi o caso da WorldCoin, né? Para a galera de São Paulo, que vivenciou isso mais perto, que foi a empresa que estava comprando o escaneamento da íris das pessoas. A ideia da WorldCoin era construir um banco de dados por meio da íris, do escaneamento da íris, para que fosse utilizado, esse World ID, fosse utilizado como mecanismo de reconhecimento da humanidade daquele usuário, daquele cliente, daquele perfil. Então, hoje, o que a gente utiliza nessas imagens, quais são as bicicletas, ou então mecanismos de 2 fatores, vai para a sua conta, vai para outra conta, se você não é um robô, se você não é, por exemplo,
uma inteligência artificial que hoje, muito facilmente, a minha imagem, eu poderia estar aqui hoje falando, um avatar meu falando no meu lugar, e talvez vocês nem desconfiassem, né? Porque a gente já tem mecanismos para isso. Então, a ideia da WorldCoin era criar esse banco de dados por meio da Iris, que é algo imutável, intransferível, não tem como ser de outra pessoa, para que vendesse isso para empresas e dizendo, olha, banco, você quer ter garantia de que não vai ter mais fraude, nos seus clientes? Compra o meu banco de dados de íris aqui e tal. E aí foi criando, só que não houve transparência. As pessoas venderam a íris por 600, 700 reais, sem saber para onde ia essa íris, o que ia ser feito com essa íris. E outra, ainda não saiu nem com dinheiro de lá, porque eles trocavam por uma criptomoeda da própria empresa, que a pessoa tinha que baixar um aplicativo para poder fazer a permuta por meio do aplicativo. Então, a NPD, ela não proibiu o tratamento de dados pela empresa, mas ela proibiu a venda. Por quê? Primeiro que a WorldCoin não tinha nem DPO nomeado, que por isso que eu falo que a gente nem aprendeu LGPD, está muito claro, né? Porque recentemente a NPD fiscalizou mais de 200 empresas, e empresas grandes que não tinham nem DPO nomeado, gente. Então, de fato, a gente ainda não aprendeu LGPD. E aí, no caso da WorldCoin, ela disse, opa, peraí, você não pode oferecer dinheiro em troca do escaneamento da íris, porque isso fere o consentimento livre, inequívoco. Como é que eu posso dizer que eu vou escanear minha íris de livre, espontânea vontade, se em troca estão ali me oferecendo, né, dinheiro para fazer isso? É claro que se eu estou numa situação de necessidade, eu vou ali acabar vendendo esse meu dado biométrico, que é um dado sensível, porque por uma questão de necessidade, né? Mas sem ter nenhuma transparência sobre o uso desses dados. Então, é um caso que, inclusive, a ANPD ratificou essa decisão, proibindo a venda da íris, né? Não proibiu a atividade em si, mas apenas essa troca, né, por dinheiro, porque a gente entra nessa discussão, o que é um consentimento livre, então quer dizer que eu não posso vender os meus dados, né? Quando a gente começa a se perguntar, novamente a gente entra nesse conflito. Como é que a LGPD e como é que a NPD vão se comportar diante dessa corrida por uma IA? A gente estava falando um pouquinho mais atrás sobre os processos de adequação dos órgãos públicos, e por que hoje se fala, está começando assim, a surgir, a pipocar de órgãos públicos interessados, né? Por conta da IA, gente. Porque todo mundo hoje quer ter uma IA, né? Todo mundo quer ter aplicações, quer ter ferramentas, quer ter a sua IA. E aí, quando a gente começa a falar de IA e de uso de dados, nasce aquela lanterninha. Pô, e a LGPD, cara? Você não está nem adequado à LGPD ainda, você já está querendo usar dados para treinar uma IA, né? Então, vamos aqui cuidar primeiro do seu processo de adequação. Então, eu acho que é uma discussão muito pertinente. Eu acho que a gente ainda não tem fontes seguras que nos dê segurança mesmo, que nos dê fundamentos para a gente orientar, de fato, o treinamento de uma IA aqui no Brasil, né? Em relação ao uso de dados pessoais, porque a gente tem uma legislação deficiente nesse sentido, e não é que tudo vai se resolver com uma legislação, mas eu acho que quando a gente começar a criar realmente esse pensamento sobre uma gramática de direitos fundamentais, onde a proteção de dados esteja nela, de fato, e aí com a defesa desses direitos
mais contundentemente, talvez a gente comece a ter um cenário mais voltado para a garantia dos titulares em relação à inteligência artificial. A gente não consegue controlar nem o CPF na farmácia, porque mesmo as farmácias tendo sido sancionadas pela ANPD, se você for hoje em qualquer farmácia, eles vão te pedir o CPF, parece que sim, isso só existiu no mundo do papel, pelo menos se você for Brasil profundo aí, isso continua acontecendo, e se você for perguntar para o balconista, ele não sabe te dizer, né? Para que ele quer o meu CPF? Então, assim, a gente ainda precisa educar e mais transparência. Eu acho que a transparência vem para educar, na verdade. Quando a gente começar a unir tudo isso, aí a gente pode falar de fato de um uso assertivo, de um uso seguro de dados dentro de uma inteligência artificial. E aí eu passo a bola para o meu colega Eduardo. Bom, boa noite, pessoal. Bom, vocês já viram que o tema é bastante polêmico, né? É, haverá as pessoas que vão defender a IA, que tudo bem, a IA vem para ajudar mesmo, mas nós temos que ter essa preocupação, né, com os dados e com os dados sensíveis, né? A gente olha muito hoje, as pessoas têm a concepção de que dados sensíveis é o CPF, é a data de nascimento, é o seu número de telefone, enfim. Mas quando a gente fala de IA, a minha amiga Nayara até tocou nesse assunto, íris é um dado sensível, né? Uma biometria é um dado sensível, né? Então, você está coletando isso, às vezes, sem autorização, né, da pessoa, armazenando, às vezes, até de forma ilegal ou em bancos de dados que nem tem tanta segurança assim. E é uma informação extremamente, além de ser extremamente importante, porque a gente sabe que hoje em dia a maioria dos bancos, né, ou aplicativos de celular fazem o reconhecimento da digital, né, para efetuar transações, por exemplo, transações financeiras, aprovações, etc. Então, quando você permite que esse tipo de dado esteja aberto, disponível, né, em qualquer lugar, a gente já está correndo um risco gigante com isso, né? E aí eu vou entrar num tema agora muito importante, porque está justamente ligando LGPD, ligando IA, e uma coisa que vem acontecendo muito nos últimos anos, né, que a gente constantemente vê na internet, vê em vídeos, vê em publicações, que é o uso da tecnologia deepfake, né? Que é utilizar a inteligência artificial para criar vídeos, áudios e imagens falsificadas de forma realista, né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente acrescenta uma imagem, um vídeo, um áudio com dados reais de uma pessoa, como que nós conseguiríamos identificar que realmente aquela pessoa não é quem nós achamos que é, né? Fica aquela pergunta, porque a imagem é real, a voz é real e ela tem dentro da estrutura de dados dela informações reais sua, né? Como que a gente vai se defender de uma imagem, de um vídeo que nós sabemos que é muito difícil se defender disso, porque é aquele ditado, né? Quando tá fatos, não há argumentos, né? Você está vendo a pessoa, você está ouvindo a pessoa, ela possui dados seu. Como que você vai falar assim, mas não sou eu? Como que você vai se defender que não é você que está ali, que não é você que cometeu aquilo, que não foi você que falou aquilo, né? Vai dar a brecha judicial para que as pessoas possam entrar na justiça, mesmo cometendo um delito, falando assim, olha, não sou eu. Olha, tem uma tecnologia aí que a gente sabe qual existe, que vai fazer isso e vai, né? Ah, sim, a, a justiça vai implementar leis, regras para poder, a via ciência forense, identificar se aquele vídeo é realmente original, se realmente não existe uma inteligência artificial por trás disso. Mas
Até onde a gente sabe, isso não existe hoje, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês, legal, o Cláudio trouxe um negócio legal aqui, ó. Na China já existe uma marca d'água, né? Para poder identificar essas imagens que são constituídas por IA, né? Então, é fato que você consegue criar, né, uma forma de identificar que aquele vídeo não é original, não é a pessoa que está ali. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Ele é de 5 minutos e ele fala sobre deepfake com IA, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor, se vocês não estiverem ouvindo ou não estiverem vendo, vocês me avisam aqui só para me corrigir aqui, tá? Então eu vou apresentar minha tela. Quando vocês estiverem vendo, aí vocês só dão um joinha que eu já sei que tá tudo certo. Many of us have received dodgy emails asking for money, promising things too good to be true. Now, artificial intelligence could be used to try and dupe us. A deepfake is an AI-produced copy of a human being, and this technology makes fraud of a new kind very, very possible. One bank is fighting deepfakes with deepfakes. For scammers, it is a powerful tool they can use to steal your money. Welcome to this edition of SciTech from London, where we're delving into the rise of deepfakes. Video, audio, and pictures that appear to be real, but are not. Just like that introduction there, that wasn't me. In fact, it was my avatar, created using artificial intelligence. Would you be able to tell the difference? My avatar was made with my consent through a platform run by Synthesia. It produces AI-generated content for legitimate purposes, like training videos, marketing, and customer service, with strict safeguards in place. We would never generate an avatar of someone without their explicit consent. The other one is control. We apply content moderation on the videos that are created. And the third is around collaboration, so working with industry groups, working with governments and policymakers to make sure that this technology is developed and used responsibly. Deepfakes that have malicious intent copy the image of real people from photos, videos, and audio to misrepresent them or an organization. Professor Michael Waldridge, an AI expert at the University of Oxford, says the technology is rapidly improving. If you can take it to the point where you can be in a call with somebody that you think is your boss, looking at somebody's video, and it's an AI-produced video on the other end, then it starts to become very difficult to know what is real and what is fake. In a survey published in July, just over 40% of respondents aged 16 plus said they'd seen a deepfake in the last 6 months. Less than 1 in 10 were confident in their ability to spot one. One bank has now launched a campaign deploying its own deepfake content to raise awareness of the dangers. As you might have guessed, this isn't me, this is a deepfake created to warn you about deepfakes. Technology companies are also tackling deepfakes. This new phone feature pits AI against AI, helping users to spot what's real and what's not. The on-device AI carries out a facial scan of a person in an image or a video. The algorithm analyzes things like the composition, whether or not there are any pixel imperfections, or whether or not there are any anomalies to the facial features of the person in that image or video. And crucially, it allows the user to see in real time whether that person is real. Let's take a look at an example specifically. So if we have a look at this lady, what are your thoughts here? Real or fake? Oh, it's difficult to tell, isn't it? I'm not sure I would know whether that was a deep fake or not. Let's have a look. If I click on the magic capsule here, you can see right away that the on-device AI is doing its work. It's carrying out a facial scan to determine if this person is real. And within seconds, we have an answer. Here we can see that a suspected face swap has been detected, and the likelihood of this person not being real is 93%. And this alerts the user that, firstly, the person is not real, but secondly, and crucially, they could be at risk of being caught up in some sort of scam or fraud. So basically now, you're a technology company fighting technology.
Well, ultimately for us, this is about ensuring the privacy and security of our users. I think we all know that technology has been developing at quite a pace for some years now, thanks in part to AI, and inevitably there will be people who are determined to exploit that through the creation of so-called deepfakes. And at an industry level, I think there's an onus on all of the key players to play their part in stemming the rise of deepfakes moving forward. Fraud is not the only concern. Deepfakes are also fueling intimate image abuse online. One victim, whose real identity is protected by this avatar, was deepfaked by a former friend. I felt confused and taken aback. A documentary about this kind of deepfake abuse spawned a campaign group now demanding tougher regulations to block publishing sites. I have spoken to over 30 survivors of this, and in every single case, their lives have shrunk. It has had an impact on their job, on their career, on their sense of their body, on their sense of their identity. The stakes could not be higher. Bom, você viu, né, pessoal? A gente está falando realmente de um problema, né? Em que mundial, né? Só fechar. Desculpa aqui que o áudio ficou aberto. Bom, como vocês poderem ver, a deepfake é um sério problema, né? E a gente trouxe esse tema aqui junto com dados por conta da preocupação que existe na utilização de dados reais mais o deepfake, né? Então, como vocês puderam ver, já existe, né, algumas tecnologias utilizadas que utiliza deepfake, IA contra IA, né? Então, eles utilizam a tecnologia, a mesma tecnologia que é construída, a deepfake, para identificar se realmente é um vídeo ou uma imagem verdadeira ou foi criada por uma inteligência artificial. E o número ficou muito impactante para mim quando eu assisti esse vídeo, que foi o seguinte: 90% das pessoas entrevistadas não conseguiam identificar se aquele vídeo ou se aquela imagem era verdadeira ou não, né? Então, assim, gente, é um número muito grande de mais de 90% não consegue identificar se realmente aquilo é uma inteligência artificial que está por trás daquilo ou não, né? Claro, tem países avançados, como o Cláudio bem disse, a China tem esse sistema de uma marcação de prova d'água, mas aqui no Brasil nós estamos muito longe disso, né? A gente precisa ser real com relação a isso. Então, todo cuidado com a nossa exposição aos dados é sempre importante a gente ter. E aí tem um ponto que eu gostaria de trazer para vocês também, que na verdade a gente está chegando aqui próximo do final da nossa apresentação, mas eu gostaria de fazer fazer uma provocação, na verdade, né? Quantos de vocês fazem a leitura daquelas regrinhas, né? Ali, quando você está clicando em aceitar cookies, né? Muitas pessoas não fazem a leitura disso. Só que por trás de aceitar cookies pode ter uma manobra para capturar seus dados, né? Dados que podem estar armazenados ali como CPF, como data, né, de nascimento, nome. A maioria clica sem pensar, né? Acaba aceitando os cookies sem ler, né? E aí, olha que curioso. A gente está aqui conversando sobre LGPD, sobre IA, e você sabia que por conta disso, de você estar aceitando cookies nesse momento, você pode estar ajudando a treinar uma IA agora mesmo, né? Ou seja, esses dados podem estar sendo capturados e levados para uma estrutura de inteligência artificial para serem treinados. Mas isso é porque você não sabia, né, que estava sendo coletado. Por isso é muito importante, gente, quando você for acessar um portal, um site, né, sempre é bom dar uma olhada
no que diz ali sobre aceitar os cookies. Ele é obrigado a esclarecer ali que ele está coletando dados seus. Se ele não fizer isso, isso acontecer, é uma abertura jurídica, né? Porque se essa empresa for uma empresa idônea, né? Como a gente bem falou aqui, Meta, Facebook, Instagram, ela pode sofrer sanções, né? Principalmente no nosso território, por conta dessa coleta de dados, né? Sem a sua autorização, né? Então, a gente precisa ter mais do que nunca agora, a gente entra num momento de ética, né? Em IA, né? Ou seja, a gente vai deixar que simplesmente as coisas aconteçam sem legislação, sem normas, sem regras, né? Que fazem com que nós, as pessoas, os seres humanos, estejamos protegidos, né, com relação a essas questões de inteligência artificial. Então, acho que esse ponto é muito importante. Bom, agora eu volto para minha amiga Nayara aqui, para ela poder dar continuidade às nossas discussões. É muito interessante o que você falou, porque sobre aceitar ou não cookies, que inclusive a gente tem que ficar de olho se o meu direito de opt-out está sendo respeitado, né? Muitos sites, se você não aceita os cookies, nenhum cookies, eles não deixam você prosseguir para o próximo passo. Então, acaba te obrigando ali a aceitar cookies necessários, né? Ou não. Mas, assim, já como a gente já está quase no fim, o que eu achei interessante da deepfake, Eduardo, que você está fazendo, eu me lembrei de um golpe antigo que havia em redes sociais e tal, até por e-mail, que eram os scams, né? Que eram pessoas que se passavam, às vezes até por famosos. E isso numa época em que a gente não tinha nem chamada de vídeo ainda no WhatsApp, por exemplo. Mas a pessoa mandava foto e tal, às vezes era até foto real daquele artista, num contexto ali de intimidade, de uma vida particular, para dizer, olha, eu estou aqui no supermercado, eu estou aqui não sei aonde. E a pessoa ia caindo nesse golpe, e eles são muito pacientes, né? São muito pacientes, porque ele vai cozinhando você numa conversa, numa engenharia social muito interessante, e você vai ali dando, inclusive, muito acesso a dados seus, a informações suas, né? E ele vai aprendendo com isso. Imagine você, um golpe que já está aí no mercado há um bom tempo, que não existia inteligência artificial para apoiar isso, e as pessoas caíam. Imagine hoje, e aí todo mundo viu com toda certeza, aquela pobre senhora que achava que estava namorando o Brad Pitt, e que ele estava num tratamento de câncer, precisava de dinheiro, né? A gente olha assim, nossa, mas é tão surreal isso, assim, alguém cair. Gente, mas a engenharia social, ela está tão poderosa, ela está tão avançada, e hoje, com o uso de IA apoiando isso, que quando a gente recebe um phishing, por exemplo, num e-mail, às vezes são situações que você acabou de, sei lá, você fez uma compra pela internet e você recebe um e-mail dizendo que a sua compra foi taxada. Pô, na mesma hora, você pensa, meu Deus, a minha compra, aí você vai lá, clica sem se ligar, e acaba caindo num phishing ali. Mas por quê? Porque o acesso aos nossos dados hoje está tão facilitado, tão facilitado, e a engenharia social tão avançada e tão, como que eu posso dizer, assim, evoluída mesmo, que assim, não dá tempo, às vezes, da gente raciocinar. O caso de scam, o caso de phishing. E aí, se a gente for falar em vazamento mesmo de banco de dados, por exemplo.
Banco Neon teve que admitir que sofreu um ataque, houve um vazamento de dados de pessoais dos seus clientes, foram milhões de dados. A gente teve, por exemplo, INSS também sofrendo ataques cibernéticos, e são ataques que estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial, como o caso, eu não vou me lembrar agora exatamente onde aconteceu, mas que um cara usou o deepfake para se passar por um CEO de uma empresa e fez uma reunião online com o banco e conseguiu transferir milhões para a conta dele, sendo que era um golpista que usou imagens aí para conseguir convencer o pessoal do banco. Pô, eu tô te vendo, né? Eu sei que é você, você tá aqui falando comigo, de repente quem tá aqui não sou eu, não é a Nayara, é só um avatar que foi criado, né? E a gente tem tanta ferramenta já para isso, e tanta ferramenta facilitada no uso, né? Que aí eu volto novamente para a questão da nossa deficiência no letramento digital. A gente tem pessoas vulneráveis que são expostas, que são mais expostas a golpes, como a gente tem pessoas idosas, pessoas que não têm, às vezes, não vou dizer discernimento, mas um conhecimento mesmo, né, acadêmico, às vezes maior, que acaba, sem saber essa usabilidade das ferramentas de celular, de computador, acaba caindo mais facilmente em golpes. Então, a gente precisa investir não só numa legislação que nos traga mais segurança, mas de mecanismos de educação, de letramento digital, para que as pessoas elas saibam o que fazer, elas possam reconhecer, né, situações como essa, elas possam se proteger os seus dados, para que nem forneçam gratuitamente, né, sem saber que estão fornecendo ali um dado para uma IA ser treinada, e nem caia também em golpes aí, como a gente está acompanhando. Peraí, eu acho, sim. E assim, até para não ser só o advogado do errado, né? A gente comentou sobre deepfake aqui, mas também tem o uso positivo da deepfake, né? Porque ela é muito comumente utilizada no cinema para recriar atores falecidos ou rejuvenescer rostos, né? Faces para participação de um filme específico, em jogos, em entretenimentos e até para permitir a educação e acessibilidade, como dublagem, automatizadas e até mesmo essas realistas, né? Então, só para também não falar que é de todo ruim, né? Tem a parte legal também, que acaba sendo muito bacana. Perfeito, pessoal. Bom, vamos encerrando aqui, né? A gente poderia ficar a noite inteira conversando, porque de fato é um tema muito interessante, que tem muitos desdobramentos. Quando a gente puxa ali o fio da meada em relação ao deepfake, a gente tem várias questões que a gente poderia abordar, principalmente em relação aos golpes. A Nayara trouxe ali esses scammers que acontecem muito. A máfia da Nigéria ela é muito conhecida com os golpes do amor, né? Inclusive tem uma youtuber chamada Dani Bogione que ela fala muito sobre essas questões, sobre esses golpes, sobre tráfico de pessoas. Então é um alerta que acende na sociedade, porque infelizmente isso vai se tornar cada vez mais sofisticado. Bom, a gente viu como a proteção de dados, ela não surgiu do nada, mas ela foi uma resposta direta a essa transformação que vem surgindo na sociedade com mais força a partir de 1990, a transformação digital que a gente vem passando, e com o avanço da tecnologia, a explosão desses dados circulando pelo mundo, é claro que foi necessário estabelecer os parâmetros mínimos, começando ali com a União Europeia. É nesse cenário que surge também a inteligência artificial, né, o grande desafio que a gente está enfrentando atualmente, né, em razão desse crescimento exponencial, que depende de uma forma tão direta da utilização profunda de dados pessoais, o que torna esse dado, essa conversa, esse ponto cada vez mais urgente e necessário.
casos como o da Meta, da WorldCoin, que a Nayara citou ali, mostram como o consentimento, a transparência e o controle pelo titular não são apenas formalidades legais, mas na verdade são verdadeiros pilares fundamentais, éticos e também jurídicos, para garantir que a tecnologia ela respeite os limites do que é aceitável e não ultrapasse os direitos dessas pessoas. O desafio ali acabei comentando no início, mas também do deepfake que o Eduardo trouxe, principalmente nos casos em que não é possível discernir a realidade daquilo que é falso, mais de 90% das pessoas não sabem distinguir e realmente cada vez mais a inteligência artificial está se encaminhando para a gente não conseguir identificar o que é produzido por uma inteligência artificial, do que é real. Então, isso, sem dúvidas, é um grande ponto de alerta. Então, a LGPD nesse contexto não é um obstáculo à inovação, muito pelo contrário, ela serve para sedimentar as bases para que a inovação ela seja construída com respeito à privacidade, à autonomia da vontade e à dignidade da pessoa humana. É por isso que, nesse aspecto também, nós esperamos que a própria regulação da inteligência artificial no Brasil não se limite ao aspecto técnico, mas que, acima de tudo, a gente consiga construir uma legislação que ela seja comprometida com os direitos fundamentais. Uma lei que seja construída com participação da sociedade, que seja centrada nas pessoas, com transparência, com responsabilidade e ética. Bom, nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês e agora a gente vai abrir um espaço para perguntas, para comentários, para a opinião de vocês, né, as contribuições que vocês queiram fazer. E será um prazer continuar esse diálogo com a participação de vocês, pessoal. Muito obrigada. Bandeira Rodrigues, é o Pedro. Manda bala, Pedro. Tá no Você mudo, Pedro. tá no mundo, Tô com o Google da empresa aqui. Não pode fazer isso, não. Não é recomendável, não, né? Entrar com o Google da empresa nessas lives. Vocês que são mais iniciados. Queria fazer uma pergunta para o Edu. Edu, deixa eu te perguntar. É, essa coisa da engenharia de dados, você acha que na extração de dados, a gente sabe que a Meta, ela é uma potência, o Google é uma potência, a, a Microsoft é uma potência, só que a maioria das empresas, elas são pequenas e médias, né? Elas não... para você fazer essa engenharia para coletar os dados, você tem que ter uma estrutura muito cara, profissionais muito caros, para fazer a coleta de dados, não a análise, mas a coleta, né, que é a engenharia dos dados. Ou uma empresa média, pequeno porte, consegue fazer isso. Então, a maioria das empresas, né, médias, até pequenas, eu já vi empresas pequenas fazer isso. Principalmente quando você defende um certificado de auditoria, né? Você acaba tendo que aceitar, a praticar aquilo, porque senão você não recebe uma certificação ISO, por exemplo, né? Então, vamos lá. Quando você fala que você está coletando dados, normalmente isso acontece em vários mecanismos, né? Um simples front, né? Um simples aplicativo permite que a pessoa insira alguns dados, né? Só que saindo dessa interface visual, teria ou deveria existir a criptografia dessas informações, para que elas não ficassem abertas, né, disponíveis ali para que qualquer pessoa pudesse acessar. Quando você consome dados dentro de uma empresa, você tem, dentro da estrutura da companhia, você tem os mecanismos de segurança, né? Então, você, às vezes, tem fatores de dupla autenticação, que permite que, mesmo que uma pessoa tenha seu login e senha, ele não consiga adentrar dentro do sistema da empresa, porque requer um código de celular, uma digital, uma outra informação para poder autenticar aquele acesso.
Os acessos externos normalmente só acontecem via VPN, então você também tem uma camada de segurança na VPN que permite que aquele acesso não aconteça, né? Tão simples assim, de tão fácil, né? Mas o que acontece na maioria das empresas é que existem falhas na construção de softwares e de sites, não são de 100% bem feitos, né? Sempre tem umas falhas de segurança. Eu lembro muito bem, eu trabalhei em uma empresa de telecomunicação e eles dispararam um e-mail marketing, né? Para poder fazer uma campanha de DPM, né? E na peça tinha um vínculo com um banco de dados para poder armazenar as informações de retorno. Só que esse banco de dados ele tinha dados de acesso sensíveis dos usuários dessa empresa. E uma pessoa, e aí é aquele hacker do bem, né? Ele entrou em contato conosco e falou assim: olha, eu sou fulano, eu não estou aqui atrás de dinheiro, eu não quero dinheiro, eu só quero expor uma fragilidade do sistema de vocês. Ah, mas o que está acontecendo? Eu falei: olha, vocês deixaram uma abertura, uma porta aberta, né, em uma comunicação de vocês, eu consegui acessar o servidor, consegui acessar o banco de dados e eu vejo os dados de todas as pessoas. Inclusive, ele fez um print, mandou, tinha o nome, tinha o CPF, tinha dados de cartão de crédito da pessoa, porque ela pagava uma mensalidade, né? Então, assim, isso trouxe várias perguntas, né? Quanto é protegido os sistemas que nós utilizamos, né? Então, assim, ó, embora existam empresas grandes, como você citou, Facebook, Meta, né, WhatsApp, né, que é a mesma empresa, mas a gente dividindo aí entre empresas WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Quem garante que não há fragilidade por trás da ferramenta, né? Porque a gente já viu, tem vazamento de dados, tem exposição dos dados. Se tem vazamento, tem exposição, é porque tem uma brecha de segurança na ferramenta, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que, obviamente, a gente não cabe a nós, a nossa preocupação deve existir sempre, né? Mas as empresas também têm que ter essa percepção, né? Acho que os testes, às vezes, não são suficientes. Às vezes você corre para entregar uma coisa e acaba não se preocupando muito com a parte de segurança, né? E que é extremamente importante. Eu trabalho com dados sensíveis, médicos, inclusive, né? E a gente tem praticamente umas 5 ou 6 barreiras de segurança de informação para que o dado não seja exposto, né? E, fora isso, tem a criptografia das informações, ou seja, embora você tenha acesso, às vezes você não consegue ver a informação como ela deveria. Então, por exemplo, o CPF, ele vem com os caracteres em X, né, não são visíveis, né? Tem um caractere ali para poder mudar, para não perceber que aquilo tem uma máscara, né, pelo CPF, para que você não veja a combinação dos números, e entre outras informações, né? Mais alguém, gente? Maravilha, obrigado, Edu. Estava sem microfone, ótima explanação. Que isso. Podem ficar à disposição aí, pessoal. Quem quiser falar, quem quiser ajudar, pode adicionar também informação. Fiquem à vontade. Boa noite. Tem uma pergunta aqui para a professora Nayara. A União Europeia vai reduzir a burocracia da GDPR, né? E sem mexer, lógico, nos direitos. Só que o foco dela agora é visar para, tipo, facilitar tanto as pequenas e médias empresas, né? Só que ela também quer competir melhor com os Estados Unidos e a China. Como a nossa LGPD ela se inspirou na GDPR, o Brasil pode se sentir impactado também. E aí eu tenho 3 pontos. O Brasil vai simplificar a LGPD,
A lei atual é prática ou trava as empresas? E como equilibrar a proteção de dados e inovação? Bom, muito boa pergunta e colocação, Agnes, né? O primeiro ponto em relação à nossa legislação, o que eu vejo? Até em relação a projetos de lei que tramitam, estão pelo menos aí sendo ventilados no nosso Congresso, não vejo um cenário do Brasil nesse aspecto suavizando, digamos assim, a legislação nesse sentido. E aí eu reforço o que eu falei lá no início, a gente ainda não aprendeu o que é LGPD. Então, eu acredito, assim, claro que é uma opinião completamente pessoal, né? Assim, não vejo movimentos nesse sentido. Pelo contrário, olhando os projetos de lei que a gente está vendo aí se desenhando, né? Pode nem passar nenhum, mas você vê a intenção do legislador, você vê a intenção do nosso poder legislativo. É exatamente criar mais entraves, né? A questão, quando a gente olha o projeto de lei que coloca o consentimento cheio de critérios, cheio de regras, para ser usado como base legal de treinamento de IA, né, você traz mais salvaguardas para o titular, claro, mas aí já respondendo a sua segunda pergunta, eu não vejo a LGPD como um travamento às empresas. Eu acho que tudo é uma questão de adequação e educação. Assim como a gente teve, aí esse exemplo é usado em toda a aula de LGPD, bem piegas, assim, bem já batido, assim como a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, que foi aí, na época, um rebuliço, né? Toda empresa era contra o Código de Defesa do Consumidor, porque isso vai me onerar, porque a pessoa pode ter produto, e agora eu vou ter gasto, e tarará, e tá aí, né? O Código de Defesa do Consumidor veio assegurar direito aqui dos nossos direitos enquanto consumidores. E eu acredito que é o caminho que a LGPD deveria seguir, né? Ou pelo menos vislumbra seguir nesse sentido de trazer essas salvaguardas para os titulares. Claro, sim, é aquela coisa, não existe almoço grátis. Quando a gente fala de direito para um, a gente está falando de limitações para outro lado. E, claro, já que a nossa legislação ela vislumbra proteger o dado do titular, a outra ponta, ou seja, o agente de tratamento, ele vai ter que se adequar, e adequar tem custos, né? Primeiro, as empresas veem isso como custo, de fato, não como um investimento, por conta da nossa educação, da falta de letramento, da falta realmente dessa gramática de direitos fundamentais que é muito carente ainda no Brasil, e tudo é visto como um custo. Então, por isso que há essa, digamos assim, essa pequena, esse pequeno, essa pequena cortina, né? Podendo nos levar para um caminho de olhar, enxergar a LGPD como um imposto, um entrave, né? Um travamento às empresas. Eu acho que se fosse de fato algo muito dificultoso, muito impossível, a gente não teria várias empresas já adequadas, né? Então, é possível sim. E a própria LGPD, ela traz para microempresas e empresas de pequeno porte algumas exceções, como, por exemplo, não são obrigadas a nomear um DPO, né, que poderia gerar ali até um custo de contratação, né, ou de um treinamento mais profundo de uma pessoa, de um funcionário que fosse ficar à frente. Então, existe ainda essas exceções.
Mas aí já respondendo a sua segunda pergunta, sobre essa relação da LGPD com a inovação, né? Eu tenho uma visão assim, e até corroborando um pouco o que o Edu falou, a LGPD ela não é inimiga, por exemplo, da inteligência artificial, ela não é inimiga da inovação, né? Ela vem aqui, na verdade, trazer o mínimo, eu até vejo como um mínimo, na verdade, que deve ser garantido aos usuários, aos titulares de dados, pelas empresas, por quem usa esses dados, né? É o mínimo, você não pode simplesmente ter aqueles dados como um cheque em branco, como a gente tinha até certo tempo atrás, antes da LGPD, em que as empresas faziam o que quisessem, vendiam, e ainda hoje vendem, que a LGPD não impediu isso, né? A gente sabe que o mercado negro aí de venda de dados ainda hoje existe, então a gente tinha isso muito mais escancarado. Hoje, pelo menos, existe um certo receio de sanções, de fiscalização, porque a gente tem um órgão regulador e fiscalizatório, que é a nossa NPD. Mas na minha opinião, a LGPD ela não é inimiga da inovação, né? Mas como toda atividade, se a gente está dentro, por exemplo, de uma indústria química, de uma indústria farmacêutica, a gente tem regramentos de risco, né? Que devem ser seguidos, protocolos, né? Da mesma forma, quando a gente fala de dados pessoais, a gente não consegue enxergar isso, mas a gente deveria, porque o uso de dados também vai causar risco. É porque numa indústria farmacêutica, o risco inicial é para quem está manipulando, né, o químico ali. Então, quando a gente olha para a empresa não enxerga que o risco é dela. Por isso que é mais difícil, porque o risco é do outro, né, que somos nós, titulares. Muito obrigada, professora. Legal. Sérgio, levantou a mão? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa aí do nosso webinar, tá? Eu acredito que está sendo muito enriquecedor para todo mundo que está aqui. Eu tenho uma pergunta em relação à LGPD que funciona no Reino Unido. O que acontece? E com o uso da IA, né? O que acontece? Lá estava tendo, não sei até que pé que está hoje, muitas reclamações sobre até uma invasão de privacidade, no caso, em estádios, na própria rua, que o Reino Unido é um dos locais mais vigiados do mundo, né? E eu queria saber como lidar com essa situação, já que seus dados não com autorização sua, como é que ficou, se você sabe me falar, como é que ficou esse andamento em relação a esse tema? Inclusive, teve documentários falando sobre isso. Vocês conseguem me falar como é que ficou essa situação? Eu não sei se a gente quer falar, mas só para falar um pouquinho sobre isso, talvez não responda sua pergunta. Mas aqui, por exemplo, na LGPD, a gente tem um artigo 4º que vai dizer onde a LGPD não se aplica, né? E um dos casos em que ela não se aplica, por exemplo, é para a segurança pública ou defesa nacional. E aí, quando a gente vê isso, automaticamente vem à nossa mente câmeras corporais dos policiais, né? O uso agora de câmeras nas viaturas, no fardamento dos policiais, né? E existe fundamento que respalda as secretarias de segurança pública para filmar as câmeras de vigilância nos postes, né? Esse Big Brother que a gente vivencia aqui, por exemplo, em muitas cidades aqui no Brasil, é exatamente esse fundamento de que a LGPD não se aplica à segurança pública. Mas aí vem a academia, vem aqui, né, os pensadores, os pesquisadores, e
e os ativistas, principalmente dos direitos fundamentais, dizer, ok, não se aplica a LGPD nesse aspecto, ela foi muito clara e ela nem se debruça muito sobre esse assunto, acho que para não dar muita margem de discussão. Mas aí a gente fala novamente sobre a gramática de direitos fundamentais. Isso não pode ser também um cheque em branco, né? Como o Eduardo falou, a gente precisa também ter essas camadas de segurança. Você já imaginou você... E primeiro, a LGPD até proíbe o compartilhamento desses dados coletados por órgãos públicos com empresas privadas, né? E ela traz uma exceção, no caso da segurança pública, de que se aquela empresa, por exemplo, a empresa da câmera, né, que está ali coletando aquelas imagens, ela foi contratada com essa finalidade, existe um processo, né, de contratação, existe um instrumento legal ali fundamentando essa relação, ela traz como exceção a essa permissão. E assim, os ativistas, os pensadores, eles vêm defender de que, calma aí, né? Você também não pode fazer o que você quiser, Estado, segurança pública, com os dados do cidadão. Eu sei que o fundamento da segurança pública é manter a segurança e tal, proteger de roubos, né, e tal, de crimes, mas quais são as salvaguardas que você está oferecendo para o cidadão em relação ao armazenamento, ao tratamento desse dado? A gente precisa também ter uma garantia de que o Estado não está usando esse dado para outras finalidades, né? Porque a gente tem que respeitar o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade. Em relação ao Reino Unido, não sei te falar, porque eu, de fato, como eu trabalho no serviço público aqui, né, no Piauí, eu confesso que não estou acompanhando muito de perto essas discussões no exterior, mas a DIV, ela com certeza vai contribuir. Ô, professor, Não, eu só queria fazer um adendo também, adicionar um ponto, que as empresas que são contratadas pelo Estado, pelo município para prestação desse tipo de serviço, obrigatoriamente elas têm que ter a ISO 27001, né? Uma norma, um requisito ali na participação, às vezes, de uma licitação, que ela tenha essa certificação, que garante que, né, que os sistemas de gestão de informação da empresa estejam protegidos, sejam íntegros, que não é qualquer pessoa que vai acessar, etc. e tal. Então, um ponto, né, que isso é importante, a gente sempre está atento a isso, se você olhar para que se a empresa tem essa certificação. Porque se ela tem essa certificação, ela passa por auditoria. Ela passando por auditoria, ela é obrigada a garantir, né, que esses dados não estejam trafegando de forma livre, aberta, de qualquer forma, e até mesmo de forma alguma podem ser vendidas ou oferecidas para uma outra instituição, né? teve até uma mocinha que levantou a mão, mas só para trazer esse ponto aí, esse ponto também ele pode ser extensivo para qualquer país também, né? Essa discussão, né? Então eu acredito que ela vai chegar aqui no Brasil forte também. Eu acredito que na Europa aconteceu antes, porque lá eles tratam esse assunto há mais tempo, né? E eu acredito que quando tiver uma maturação melhor aqui no Brasil, vai ter essa discussão também, né? Hoje, por exemplo, para você entrar no estádio, você já tem sua biometria obrigatória em alguns estádios, né, de futebol, pelo menos os de Copa são. Então, eu acredito que vai chegar no Brasil e é um ponto que a gente tem que observar como é que deu certo fora, como é que vai dar certo aqui no Brasil, que a gente tem que fazer nossas adaptações, né? Acredito eu. Teve alguém que levantou a mão também. Acho que Isso a foi... gente. Tá. É isso aí, gente. Eu não vou trazer nenhuma consideração diferente a respeito do que vocês já brilhantemente já discorreram. Em relação ao Reino Unido, a gente tem outra questão. A gente até começou a palestra falando aqui especificamente da GDPR, né?
o Reino Unido, a gente tem a questão do Brexit ainda, que houve essa saída, e o que trouxe também, deu mais peso para que houvesse uma dissociação em relação à GDPR, né? Então, eles fizeram as suas próprias adaptações, o que abriu muito espaço para essas flexibilizações que foram feitas, com a justificativa, né, de proteção, né, da segurança pública. De fato, o que a Nayara trouxe ali é muito pertinente, e traz de novo uma questão muito própria da própria teoria do direito, né, que quando a gente tem conflitos entre princípios, né, princípios que vão se degladiando ali, e um acaba sendo sobreposto em relação ao outro, né, então, cada vez mais a gente tem essas discussões a respeito da privacidade, qual que é o limite da privacidade, qual que é o limite do interesse público, a gente está falando também de segurança nacional. Quando a gente fala do Reino Unido, eles falam de preocupações envolvendo ataques terroristas, né, questões assim que até para nossa realidade brasileira é difícil da gente mensurar, mas que sem dúvidas vão acabar espingando aqui inevitavelmente, porque o Brasil, ele se alimenta muito, né, dessas discussões que acabam surgindo nos Estados Unidos, na Europa, e sem dúvidas levanta para a gente mais um alerta aí de até que ponto que a gente deve priorizar a privacidade, o que seria a segurança pública, o interesse coletivo. É realmente um debate interessante aí que você trouxe para nós, Sérgio. Pessoal, mais algum questionamento? Pode Só falar. É só uma pergunta de leigo, tá? O que sobrepõe, por exemplo, o país, ele tem suas leis, se ele começar a utilizar de forma errada, igual existe as restrições que o pessoal está fazendo essas discussões, quem pode sobrepor ao país, no caso? Existe alguma corte, onde ela sobrepõe, que pode julgar, enfim. A gente está falando de um assunto bem complexo, né, que é o direito internacional. Direito No caso, assim, internacional. os estados são soberanos, né? Os estados são soberanos. E aí, o que a gente tem no cenário internacional, desde do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi com a criação da ONU, esse pacto, né, de cooperação internacional entre os estados signatários, onde a ONU ela vem aqui tanto orientar e, digamos assim, dirimir conflitos, como também, como é que eu posso dizer, editar, né, os tratados internacionais, onde a adesão ela não é obrigatória, os estados fazem a adesão à medida que se comprometem com aqueles compromissos internacionais, com aqueles pactos internacionais. E aí, assim, o que a gente tem, na verdade, de sanção, e aí seria muito mais na questão de violação de direitos humanos. A gente tem, quando a gente fala de pessoas, a gente tem um Tribunal Penal Internacional, né? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa aqui no Brasil que violou, fez uma chacina, por exemplo, matou diversas pessoas, isso feriu direitos humanos, ela pode ser julgada internacionalmente pelo Tribunal Penal Internacional. E quando a gente fala de estados soberanos, e aí a gente tem a legislação doméstica, ela é soberana, mas a nossa própria Constituição obriga o Brasil a observar os tratados internacionais do qual ele faz parte, né? A gente está lá no artigo que fala sobre isso. Os estados que violarem esses tratados internacionais, né, ou até mesmo as jus cogens, que são os princípios maiores do direito internacional, como, por exemplo, a vedação à escravidão, os estados não podem voltar a ter escravidão legalizada em seus territórios. Um estado fazendo isso, ele pode ser julgado na Corte Internacional de Justiça, né? Então, a gente tem no cenário internacional essas duas possibilidades de sanção. Não é que isso se sobreponha à legislação doméstica, à nossa legislação interna, né? Porém, quando o Brasil ele se compromete, ele é signatário de um tratado internacional e ele faz essa adesão em seu território, como a gente tem no procedimento estipulado na nossa Constituição,
ele assume esse compromisso, se obriga a cumprir, se obriga a observar. E aí também fica ciente das possíveis sanções caso ele viole, né? Então, ele pode ser aí sancionado. É Eu que digo isso porque eu fui professora de Direito Internacional. A E gente vê também isso muito no ambiental, né? Nas questões ambientais, isso é muito claro, né? A e questão uma dos coisa embargos é, comerciais. Pode complementar, Eduardo. não, é uma coisa que eu ia falar é que normalmente quando ela não atua, ela sugere algumas medidas, né? Então, é muito comum a ONU sugerir uma revisão, sugerir uma medida, sugerir que priorize alguma coisa. Ela não está impondo, mas ela está falando, olha, é bom você ficar atento a esse ponto, porque isso daqui vai causar problema para você, né? Então é aquilo que a Nayara falou, os estados, os países, eles são soberanos. As leis não são, né, não sobrepõem quando você está. A gente está vendo isso aí constantemente na discussão, né? Lei brasileira, leis americanas, os americanos tentando colocar coisas aqui, né? Porque tem alguma risga, alguma coisa. Mas aí quando você fala da ONU, ela não vem aqui falar assim, não, você é obrigado a fazer isso. Ela não faz isso. Ela vem e fala assim, não, eu sugiro que você faça isso. Se você vai fazer ou não, o problema é seu. Mas eu estou sugerindo, eu estou falando, ó, cuidado, né? Faça isso, priorize aquilo para não ter problema, né? A gente vê a questão de embargos comerciais, restrições de acordos multilaterais, perda de financiamento internacional. Volto de novo para a introdução da nossa conversa aqui. A própria LGPD, ela surgiu por conta da pressão feita pela União Europeia para que o Brasil continuasse a manter relação com esses países, porque se o Brasil não tivesse uma lei de proteção de dados, isso prejudicaria muito o nosso país, né? Então começou esse efeito em cascata. Então, no final das contas, é muito mais uma questão comercial do que uma sanção efetiva ali de prisão, algo do tipo, né? É mais uma pressão econômica e diplomática que acontece aí de forma indireta, e obviamente que os países estamos falando de Estados Unidos, Europa, eles acabam se sobrepondo em relação à América Latina, né? É mais nesse sentido. Mais algum questionamento, pessoal? Vale 20, né? Estamos no limite, exatamente. A conversa foi boa, né? Isso aí, que legal. Bom, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, a gente vai encerrar aqui a nossa discussão. Foi excelente, agradeço novamente a participação de todos. E para quem não assistiu, vai ficar gravado, mas a gente fica à disposição aí. Quem sabe um novo papo para a gente continuar essa conversa. Queria agradecer aos colegas, né, que dedicaram esse tempo para a gente intercambiar essas informações aqui, não só aos participantes aqui, ouvintes, mas principalmente meus dois colegas, Jennifer e Eduardo. Foi muito bom poder participar desse momento com vocês, foram trocas incríveis, né, e eu espero que, como a Jennifer falou, a gente tenha outros momentos também mais lá para frente. É isso aí. E para quem ainda não tem um grupo, para quem não tem uma ideia, a gente está com o calendário aberto, fiquem à disposição. A gente já viram aqui, tem vários temas, a gente citou alguns, dá para fazer uma ponte, dá para trazer novos conteúdos. Então, se animem, pessoal, é muito legal essa troca de ideias, essa troca de informação, né? Então, eu agradeço também a todos, agradeço a Nayara, agradeço a Jennifer pela parceria. Foi extremamente enriquecedor esse bate-papo aqui. E eu desejo a todos vocês uma boa noite, um bom feriado, um bom final de semana, né? E que vamos aí, bola para frente, a gente vai conseguir muitas conquistas ainda. Fechou, é isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau.